O objetivo dessa apresentação é discutir alguns aspectos relacionados à estrutura geral da cabeça e os vasos sanguíneos arteriais e venosos que participam da irrigação das diferentes regiões. Ao observarmos um crânio, é importante notarmos que, sendo um osso bastante complexo, existem relações que necessitam ser compreendidas para que nós possamos aprender a anatomia das diferentes regiões, como cavidade orbitária, cavidade nasal e boca, por exemplo, de uma forma interrelacionada e não isoladamente. Quando observamos um corte como esse, por exemplo, observamos a relação que existe entre as diferentes cavidades, conforme aqui demonstrado. Vemos algumas cavidades principais, como a cavidade oral, as cavidades referentes aos seios maxilares, as cavidades orbitárias, a fossa anterior do crânio e a cavidade nasal. Vemos que existe uma relação entre estas, como, por exemplo, o seio maxilar se relaciona inferiormente com a cavidade orbitária, superiormente com o pálato duro, medialmente com a cavidade nasal. Entre as duas cavidades orbitárias, encontraremos a parte superior da cavidade nasal neste corte aqui apresentado. Esta relação ela pode ser bem apreciada também na anatomia radiológica, quando nós podemos utilizar os elementos da radiologia simples, como no caso aqui as cavidades orbitárias de cada lado. Vemos aqui a cavidade nasal na imagem, aqui vemos no raio-x de crânio simples, de face simples, aqui estaria o septo nasal, representada aqui a segunda vértebra cervical, e também no perfil poderemos observar esta relação. Aqui observamos, por exemplo, o septo nasal, a lâmina crivosa do osso etimoide, a cela túrcica e o seio esfenoidal. Aqui vemos novamente a lâmina crivosa do etimoide, a cela túrcica, o seio esfenoidal aqui fica, e aqui então teríamos a cavidade nasal, conforme aqui representada. Outros exames radiológicos mais sofisticados, como a ressonância magnética, poderão apresentar ainda de uma forma mais clara a relação entre as diferentes estruturas da cabeça. Então vemos aqui novamente as órbitas, vemos o seio maxilar a cada lado, claramente vemos a cavidade nasal aqui representada, com o septo nasal, as conchas nasais, o pálato duro. Teremos aqui ainda os seios etimoidais, que observamos então que é aquilo que iremos encontrar separando as duas cavidades orbitárias. Então, a nossa intenção aqui é que o aluno tenha a compreensão de que a anatomia da cabeça deve ser aprendida em conjunto e não através da soma isolada das suas diferentes partes. Vista a estrutura geral, gostaríamos de analisar a vascularização arterial e venosa da cabeça. O sistema arterial da cabeça, ele se inicia, podemos dizer desta forma, através do fluxo sanguíneo arterial que vem pela artéria carótida comum dos dois lados. Sabemos que à direita, a carótida comum vai se originar do tronco braquicefálico arterial, enquanto a carótida comum esquerda origina-se diretamente do tronco do arco aórtico, como aqui demonstrado. Após um trajeto ascendente ao longo do pescoço,
Ao aproximar-se da cartilagem tireoide, ainda abaixo do ângulo da mandíbula, a artéria carótida comum irá se bifurcar em dois ramos. O primeiro ramo, a artéria carótida interna, que vemos aqui realizando um trajeto ascendente diretamente para o interior do crânio, como aqui demonstrado. E a carótida externa, que irá irrigar o restante da cabeça. A artéria carótida interna, como mencionado, destina-se a irrigar o interior do crânio e não irá dar nenhum ramo ao longo de seu trajeto ascendente no pescoço, sendo o seu primeiro ramo a artéria oftálmica já no interior do crânio, na fossa anterior, quando vemos aqui seu trajeto junto ao nervo óptico. Quanto à carótida externa, esta sim apresenta uma grande importância na irrigação da face e de outros elementos da base do crânio, como iremos estudar. Para isto, emite vários ramos, iniciando-se aqui embaixo, logo após a sua bifurcação, que iremos analisar rapidamente em seguida. O primeiro ramo da artéria carótida externa é a artéria tiroideia superior, como vamos aqui demonstrado. A artéria tiroideia superior tem um trajeto descendente e visa irrigar o polo superior da glândula tireoide. Observando no sentido ascendente, o próximo ramo da carótida externa será a artéria lingual. A artéria lingual, como diz o seu nome, tem a função principal de vascularizar a língua, e vemos aqui o seu trajeto sobre os músculos da base, chamados supraioides, no caso o miloioide. Vemos aqui a artéria lingual em seu trajeto no sentido anterior, irrigando a língua. Mais superiormente, a artéria carótida externa, então, irá emitir um outro ramo, que é o ramo facial. A artéria facial, que pode ser inclusive palpada junto ao bordo inferior da mandíbula, ela tem este trajeto ascendente em direção à base do nariz, ao ângulo medial da cavidade orbitária, onde vai adquirir o nome de artéria angular. E ela tem a função de irrigar esta parte da face. Observamos aqui que ela emite ramos bucais superior e inferior ainda. Então, retornando, já vimos então a artéria tiroideia superior, a artéria lingual, a artéria facial. Continuando no trajeto ascendente da artéria carótida externa, iremos observar que ela irá emitir dois ramos posteriormente à orelha, que são o ramo auricular posterior e o ramo occipital. Esses dois ramos destinam-se a trazer o sangue arterial, em especial para essa região posterior superficial da cabeça, como o couro cabeludo. Finalmente, a artéria carótida interna irá terminar através de dois ramos. O primeiro ramo é o ramo maxilar, que apresenta uma grande importância por ser a principal fonte de irrigação arterial do interior do esqueleto facial. Vemos aqui então a artéria maxilar, que irá irrigar toda esta região, como por exemplo, emitindo ramo alveolar inferior para irrigar a arcada dentária inferior, artéria alveolar superior para irrigar a arcada dentária superior, ramos como a artéria meningeia média
e outros ramos fenopalatina e outros ramos mais. Então nós poderíamos dizer que enquanto os ramos que vimos até agora, como a facial, têm o objetivo de irrigar a parte mais superficial da face, a artéria maxilar irá irrigar a parte interior da cabeça, como a cavidade bucal, como a cavidade nasal e mesmo parte da cavidade orbitária. O outro ramo terminal da artéria carótide externa é a artéria temporal superficial. Aqui vemos a glândula parótida. E é importante saber que esse término da artéria carótide externa se dá exatamente dentro da glândula parótida, onde ela vai se dividir nesses dois ramos. O ramo maxilar, que aqui não está representado, uma vez que ele se dirige para o interior da cabeça, e o ramo temporal superficial, que será o principal ramo de irrigação arterial de toda a região parietal da cabeça, como aqui demonstrado. A artéria temporal superficial também pode ser palpada nesta região. Em relação ao sistema venoso da cabeça, nós devemos destacar de uma forma bastante enfática a veia jugular interna, porque é a veia de grosso calibre que irá drenar todo o sangue venoso do interior da cavidade craniana. E como se forma a veia jugular interna? Vemos aqui o crânio, nas suas fossas anterior, média e posterior, e observamos essas estruturas aqui apresentadas em azul, que são, na verdade, os chamados seios venosos, que são estruturas membranáceas por onde corre o sangue venoso no interior da cabeça, no interior da cavidade craniana. Um desses seios venosos, a estrutura terminal, é o chamado seio sigmoide, que irá então recolher esse sangue venoso do interior do crânio e irá se terminar na face superior do forame jugular na base do crânio. E é exatamente na parte inferior do forame jugular que nós teremos o início da veia jugular interna, que irá, portanto, recolher todo este sangue que estava circulando dentro dos seios do interior do crânio. Então, a veia jugular interna se inicia ao nível do forame jugular como uma continuidade do seio sigmoide. Vemos aqui nessa imagem que a veia jugular interna é, de fato, a principal drenagem venosa da cabeça e do pescoço, sendo uma veia bastante calibrosa e irá receber a contribuição, a drenagem venosa das diferentes regiões, desde as partes mais superficiais e superiores até a parte mais inferior da cabeça, como o esqueleto facial, e o interior da cabeça, como cavidade nasal, cavidade bucal. Vemos aqui a veia facial, que será apreciada depois com mais detalhes. O importante do momento é que nós possamos compreender que a veia jugular interna irá receber a principal drenagem venosa da cabeça, vindo a exercer um trajeto inferior até unir-se à veia subclávia para formar o tronco braquicefálico venoso. Ainda é importante destacar a existência da veia jugular externa, porém devemos deixar bem claro que a veia jugular externa apresenta uma importância clínica muito inferior quando comparada com a veia jugular interna. A veia jugular externa é uma veia superficial, ela corre praticamente sob a pele, sendo visível, inclusive, em especial quando aumentamos a pressão intratorácica. Então ela se forma nesta região, ela vai ter o trajeto superficial ao próprio músculo esternocleidomastoide, e ela é formada por estruturas também superficiais, como
a veia auricular posterior e um ramo posterior da veia retromandibular. Esta veia jugular externa, então, terá um trajeto inferior até desembocar na veia subclávia a cada lado, como vemos aqui demonstrado. Esta imagem é bastante esclarecedora, pois mostra uma dissecção profunda à esquerda, já com a secção do esternocleidomastoide, observando-se então a veia jugular interna nesta profundidade com seu grande calibre e aqui vindo a se unir com a veia subclávia. Neste lado da imagem, vemos que a dissecção é bastante superficial, tendo sido retirado apenas a pele e o tecido celular subcutâneo, sendo mantido o músculo esternocleidomastoide, e aqui observamos a veia jugular externa com calibre muito menor do que a veia jugular interna, drenando esta região mais superficial até desembocar na veia subclávia.